dizer, né? Bom, primeiro, eu estou com a correção da sinopse 3 atrasada, né? Bom, já dei boa noite a todos, né, que estavam aqui presentes antes de começar a gravar. Boa noite a todos agora, depois que comecei a gravação. Primeiro recado importante é que eu estou atrasado com a correção da sinopse 3, porque eu estou com uma crise de rinite muito grande, tá? Vocês podem estar percebendo, né, minha voz de pato rouco, né, nariz entupido. Enfim, desde quinta-feira eu tô com uma crise de rinite muito forte. Até ontem eu estava tendo febre, né? E tô tomando remédio, mas no geral tô me tratando. Tô bem, tô repousando, mas não consegui, né, fazer a correção que eu queria fazer quinta ou sexta-feira da semana passada, sinopse 3, tá? Então eu devo melhorar até fim dessa semana, mais tardar início da semana que vem, acho que já devo estar 100%. E espero fazer a correção nesses próximos dias, tá? Da sinopse 3. Pessoal, então, retomando, né, obrigado pelas melhoras, né, pelos votos aí, realmente eu tô precisando. Mas, na verdade, estamos retomando a disciplina, né, tentei tomar alguns remédios, né, mas rinite é isso, né, sim, enfim, enquanto a irritação no nariz não cessa, né, o remédio só diminui um pouco o sintoma e, na verdade, o remédio ele também tem um efeito colateral muito forte, né? Então, o antialérgico, ao mesmo tempo em que ele trata a alergia, ele te deixa muito letárgico, né? Vamos dizer assim. Então, enfim, tá? Tô me tratando aí para tentar voltar o mais rápido possível. Mas a gente está retomando, né, a disciplina e depois de uma semana parado, eu vou projetar aqui a minha tela, né? A gente está retomando hoje a disciplina depois de uma semana parados, né? Porque a gente teve na semana passada, no dia 12, um feriado, foi Nossa Senhora Aparecida, no dia 14, que foi quinta-feira da semana passada, a gente teve a atividade avaliativa da unidade 2, né? Então, de modo que a gente não teve atividade em sala de aula, e hoje, no dia 19, a gente retoma a disciplina já iniciando a unidade 3, né? Que é uma unidade que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como que é. Então, a gente vai iniciar essa unidade falando sobre o trabalho, né? Tem uma leitura obrigatória do Dicionário de Trabalho e Tecnologia, do LIDIC, né? Vamos seguir com racionalismo, conhecimento, né? Vamos ter um feriado aqui dia 2 de novembro, e aí, dia 4 de novembro, se atentem, tá? Que é o último dia de aula, que é quando quando vocês vão realizar a atividade avaliativa da unidade 3, tá bom? Então, notem que a gente já está aí nas últimas semanas da disciplina, né? Realmente na reta final, tá? Pessoal, então, começando o conteúdo, né? Eu sempre tenho tentado fazer isso, como a disciplina ela é relativamente longa e, enfim, envolve uma quantidade grande de conteúdos, né? Eu sempre tento amarrar aula a aula, conteúdo com conteúdo, e hoje também não é diferente, né? A gente está iniciando a última unidade de conteúdo da disciplina, que é a unidade 3, chamada Tópicos em Teoria Organizacional, né? E antes de chegar aqui, nós passamos pela unidade 1, que foi a unidade onde a gente viu as bases das teorias organizacionais, né? Então a gente discutiu o que é ciência, o que é teoria, o que é TGA, os limites da TGA à luz da teoria científica, né? Nós vimos as dimensões básicas de análise das organizações, nós vimos os modelos teóricos mais atuais, né, mais modernos, vamos chamar assim, do READ, né, que é o que eu chamo de nova TGA. Enfim, nós vimos aquilo que é a base, né, do que a gente precisa ter minimamente para poder estudar, entender, discutir e principalmente aplicar a teoria no campo da gestão. Depois da unidade 2, a gente se dedicou a estudar as teorias relativas ao processo de análise organizacional, né, que é o processo de identificação e solução de problemas, contextos e situações relacionados à estratégia, estrutura e ambiente, que são as dimensões básicas de análise das organizações, né, onde a gente iniciou vendo a obra do Morgan, né, onde ele mostra para nós algumas propostas gerenciais de análise das organizações, comparando as empresas e organizações por meio de metáforas, né, com outros objetos, outras situações, para a gente compreender como que uma organização poderia ser estruturada a partir daquela visão de negócio, né? Então, as imagens organizacionais,
né? Depois a gente viu a abordagem ecológica de organização, que aí falou especificamente da análise organizacional voltada ao ambiente, né? Que é a teoria que explica como que o ambiente interno e externo da empresa pode ajudar ela a sobreviver, a nascer ou a morrer, né? Depois a gente encerrou a unidade 2, unidade passada, estudando os paradigmas de produção, onde a gente pôde ver as propostas de análise organizacional voltadas à estrutura, né? Então a gente viu como que cada uma das propostas, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo, privilegiam certos aspectos estruturais da organização de modo a conferir à organização, né, uma vantagem, vamos chamar assim, uma vantagem competitiva em certos aspectos. Então, por exemplo, o Toyotismo, né, foca em flexibilidade, em qualidade total, o Taylorismo foca em desempenho, o Fordismo foca em produção em massa, o Volvoísmo foca na autonomia dos trabalhadores e assim por diante, né? E chegamos hoje aqui, né, nesse dia de hoje, na unidade 3, que aqui a gente vai fechar a disciplina, pessoal, falando de, vamos dizer, de tópicos especiais em teoria organizacional, tá? Isso aqui, essa última unidade é como se fosse uma disciplina de tópicos contemporâneos em administração, onde a gente vai discutir, por exemplo, temas emergentes no campo da teoria e tal. Então, é um tópico, uma unidade que eu diria que a gente vai tratar de tópicos mais avançados e mais específicos no campo da teoria da gestão, né? São tópicos, obviamente, que estão na ementa da disciplina, né, que a gente precisa trabalhar, mas tópicos que eu mesmo selecionei para que a gente consiga, né? Como eu falei, a gente, na unidade 1 e 2, a gente viu meio arroz com feijão, as bases, né? E nessa última unidade, eu espero discutir com vocês tópicos específicos, um pouco mais avançados, né, diferentes, que pouca gente discute no campo da teoria organizacional. Tá? Lembrando, né, que por isso que eu falo teoria de um modo muito tranquilo, que teoria e prática andam de mãos juntas, né, andam juntos. Então, quando a gente fala de teoria, naturalmente a gente também vai estar falando de prática. Então, que tópicos são esses? Né? Nós vamos discutir basicamente 4 tópicos nessa unidade. Hoje a gente vai falar do trabalho, né? Então, vocês vão ver o que a gente vai abordar aqui sobre o trabalho, né? Nós vamos falar na aula que vem sobre o racionalismo, ou sobre o conceito ou o uso do termo racional, especificamente no campo da gestão. Então, o que significa ser racional para um administrador? O que é ser racional do ponto de vista do negócio, né? Nós vamos também ter uma aula de epistemologia, né? Onde a gente vai discutir o conhecimento em administração. Então, aqui o nosso objeto vai ser o conhecimento como um todo, independentemente do objeto, da linha de raciocínio, da proposta, é olhar o conhecimento que a gente tem em administração e criticar esse conhecimento como um todo, né? Por exemplo, qual que é a característica geral que domina o conhecimento em administração? É uma característica mais racional ou mais interpretativa? Quais são as consequências disso para a nossa prática, para o nosso conhecimento, para a nossa teoria? E a gente vai ter uma última aula onde a gente vai discutir o que eu chamo do objeto da ciência administrativa, tá? Ou seja, nós basicamente nessa última aula vamos discutir qual que é o objeto da administração. O que a administração se interessa? Por que ela se interessa por isso? Quais as consequências de termos esse objeto de interesse para a nossa profissão, para o nosso conhecimento, para a nossa teoria? Tá? Então, esses são os 4 tópicos em teoria organizacional que a gente vai discutir nas próximas 2 semanas, né? 3 semanas, que a gente vai ter um feriado, tá? De modo a gente cumprir essa unidade 3 da disciplina, tá bom? Pessoal, então essa foi uma grande introdução da aula de hoje, né? Retomando também alguns conteúdos das unidades passadas, vamos então iniciar aqui o tópico de hoje, né? Que é falar sobre trabalho. Pessoal, a minha expectativa básica aqui, elas são basicamente, na verdade, as minhas 2 expectativas básicas, quando a gente fala desse tema, elas são 2, tá? É um pouco parecido com a aula que a gente teve sobre burocracia, né? Aquela é uma aula que eu tenho certeza, os alunos me falam isso, né, que muitos paradigmas são quebrados nas cabeças dos alunos, porque é aquilo, eles entendem burocracia como só o Estado é burocrático, a burocracia é a norma. E quando a gente vai estudar a burocracia do ponto de vista acadêmico, científico, filosófico, da produção do conhecimento, a gente vê que burocracia, na verdade, é uma bela doutrina com
prós e contras, e que a gente precisa conhecer porque ela está presente entre nós, né? É a mesma coisa com o trabalho. Então, a primeira coisa aqui, a nossa expectativa, vocês vão ver que essa aula vai desmistificar muita coisa que vocês pensam sobre o trabalho. Coisas que vocês acham que é, mas não é, e assim por diante, né? E a segunda expectativa é demonstrar para vocês como que a compreensão da teoria, ou seja, a compreensão teórica sobre o que é o trabalho de fato, muda a nossa abordagem prática, né? Como que discutir o trabalho do ponto de vista mais profundo da filosofia do trabalho, da ciência, de entender o que é trabalho, qualifica vocês como gestores, né? E, portanto, qualifica a prática de vocês como administradores. Não à toa, vocês vão ver que a gente hoje vai ver, né, um estudo de caso aqui sobre o Taylor, onde vocês vão ver como fica claro como que a compreensão teórica que o Taylor tinha sobre o que é o trabalho levou ele a propor uma das soluções mais geniais que ele pôde fazer ao longo de toda a vida produtiva que ele teve. Tá? Então, essa é a minha segunda expectativa aqui. Conseguir fazer com que vocês vislumbrem como que a compreensão filosófica sobre o que é o trabalho vai levar vocês a uma ação diferente sobre esse objeto que é o trabalho. Tá? Então, a gente vai apresentar, discutir o conceito de trabalho, né? Vocês já devem ter visto lá no dicionário, né? E a primeira pergunta é essa, né? Por que é importante a gente estudar o trabalho em administração, né? Eu tenho certeza que vocês devem ver esse tópico no máximo em comportamento humano no trabalho, que é uma disciplina que é oferecida pela psicologia, né? E nunca mais. Muito possivelmente no curso todo de administração de vocês aqui na UNB, dentro do currículo que vocês têm ofertados, a não ser que vocês vão para outras áreas, porque vocês podem fazer isso na UNB, né? Pegar disciplinas em outros departamentos. Tirando isso, vocês não vão ver mais esse tópico, o tópico trabalho. Então, a primeira pergunta que geralmente vem na cabeça é por que a gente tem que estudar o trabalho, então? Né? Pessoal, a primeira resposta é essa, né? Tudo que acontece na empresa, seja do ponto de vista da gestão, da operação, da concepção, então, desde a concepção do dono da empresa, desde a concepção do CEO, passando pela área estratégica, de conselheiros, lá, diretores, passando pelo nível tático, né, que são aquelas pessoas que pegam o nível estratégico, transformam para passar para o nível operacional. Chegando no pessoal de chão de fábrica, tudo que acontece dentro de uma empresa, seja ela pública ou privada, ou de uma organização, como eu prefiro falar, né, porque a empresa né, é sempre, isso é uma coisa, só uma nota de rodapé aqui. Pessoal, empresa é sempre privada, tá? Então, por isso que é errado você falar em empresa quando, na verdade, você quer se referir a organizações como um todo. Se você quer falar de organizações como um todo, o mais preciso é organização. Sempre que você fala empresa, está embutido na ideia da palavra empresa privada, tá? Porque vem de empreender, e o Estado não empreende, né? O Estado não tem lucro no Estado, tá? Então, sempre que aqui está empresa, tá? Mas é no sentido de organização. Então, tudo que acontece, o Bruno falou aqui, né? É o trabalho que realiza a produção. Então, tudo que acontece na empresa, e seja essa produção, muito importante dentro desse comentário, né, viu, Bruno? Seja essa produção concreta, ou seja essa produção abstrata. Então, o que é produção concreta? É um carro que sai no final da linha de produção. O que é uma produção abstrata? É uma meta, é uma estratégia, né? É uma propaganda, é um serviço. Serviço é abstrato. Né? Então, seja produção concreta, seja produção abstrata, em qualquer nível da organização, só acontece por meio do trabalho. Então, vejam do que a gente está falando aqui. As pessoas, primeiro, não se dão conta nem desse ponto 1 aí, né? Muitas vezes, para estudar trabalho. Mas é importante estudar trabalho, primeiro por isso. Porque se a gente está se propondo, nós estamos aqui em um curso onde a nossa profissão vai ser fazer gestão, é impossível fazermos gestão sem entendermos o que é trabalho. Porque o trabalho é o meio pelo qual a gestão vai acontecer. Se eu não entendo o que é que produz a gestão, que é o trabalho,
Como que eu vou realizar a própria gestão, entende? Então, a primeira razão é essa, né? O trabalho também é a atividade que move a organização, né? Que faz as coisas acontecerem, que transforma a ideia em caso concreto, ou que produz a ideia. Tudo isso gira em torno do trabalho, né? E, como eu falei, ponto 3, é preciso conhecer para fazer a gestão. É preciso discutir o que é o trabalho, quais as características, como que ele se realiza, qual que é a história do trabalho, né? E o quarto ponto, o trabalho é pouco estudado na ADM, como eu falei lá logo na entrada, né? Vocês não vão ver esse tópico, mas, muito possivelmente, dentro da grade normal que lhes é oferecida. Se vocês quiserem entender mais sobre trabalho, vocês vão ter que pegar ou alguma disciplina lá na sociologia, na antropologia, ou na psicologia, né? Ou até em áreas como, por exemplo, a área da tecnologia, que fala de trabalho mecânico, né? Então, é um tópico pouquíssimo estudado por nós, pessoal. Na prática, o administrador hoje sai da universidade sem praticamente saber o que é trabalho. E vocês vão ver que eles não sabem o que é trabalho. 99% da concepção das pessoas sobre trabalho, em geral, é ou parcial ou está errada, pessoal. Né? O Conrado fala aqui, a matéria de TCA levantou algumas questões sobre trabalho e comportamento, né, organizacional também, mas é de um tema maior. Exato, e eu aposto que não se apresentou ou se discutiu a história, a definição de trabalho por si só, né, que é isso que a gente vai ver aqui. Tá? Nós vamos ver de trabalho por si só, não o trabalho no comportamento organizacional ou o trabalho na economia, é trabalho. Nós vamos ver o que é essa ação, o que é isso do ponto de vista filosófico, teórico, conceitual. Pessoal, a primeira dificuldade que a gente encontra quando a gente fala de trabalho é que ele é um termo que a gente chama de polissêmico, ou seja, ele tem vários sentidos. E todos esses sentidos, eles estão corretos do ponto de vista científico. Lembram-se lá o que o Popper falou? A cientificidade de uma teoria não está no fato se ela está correta ou não. Não se discute na ciência se a teoria XYZ é correta ou não. Discute-se se ela é observável ou não. Né? Discute-se se nós podemos comprovar, observar, experimentar, descrever, conhecer. Então, a primeira coisa que a gente vê é que mesmo ainda que a gente tenha várias definições, nenhuma delas é correta e nenhuma delas é errada. Todas são corretas. No sentido de exprimir uma definição de trabalho observável, científica, filosoficamente construída, entende? O que nós temos aqui é de talvez assumir para nós mesmos qual é a definição de trabalho que a gente quer ter, que a gente quer aplicar, que a gente quer ter na vida. Seja a vida pessoal, profissional, como administrador e assim por diante. Então, por isso que eu falei, a primeira coisa é, para que vocês consigam escolher, vocês precisam saber quais são as opções que vocês podem escolher. As pessoas não entram nem no começo da conversa, porque elas não sabem nem quais são as definições possíveis de trabalho. Então, nós podemos adotar qualquer uma delas. Desde que o quê? Bem aplicada, desde que pertinente para o contexto que eu estou fazendo. Entende? Então a gente tem 3 definições presentes hoje na literatura, na filosofia, na ciência, como um todo, tá, pessoal? Primeiro, uma definição de trabalho que é entendido exclusivamente como dispêndio de energia física para transformar o mundo. Essa definição pode parecer simples, ou muita gente fala, como assim? Dispêndio de energia voltado para transformar o mundo. Essa definição, pessoal, é a mais ampla que a gente pode ter de trabalho. Por quê? Porque se eu falo que trabalho é todo tipo de energia que o ser humano despende para transformar o mundo ao redor dele, aqui está a natureza, né? Mas é a mesma coisa, tudo é natureza. Se eu entendo que trabalho é toda e qualquer energia que as pessoas despendem para transformar a natureza, eu começo a assumir que, por exemplo, aquela pessoa, aquele cuidador de carro, trabalha.
eu começo a assumir que alguém que está sentado em uma cadeira pensando sobre a vida dele, trabalha. Eu começo a entender que alguém que, ainda que não tenha carteira assinada, trabalhe. Entendem? Por quê? Porque a concepção aqui de trabalho, ela não está, por exemplo, associada ao salário, que é a próxima definição, que é quando o trabalho vai se chamar emprego. A definição pura e simples de trabalho, antes de que se existisse o hábito humano de remunerar alguém pelo dispêndio de energia que ele tem ao longo de um mês, o trabalho já existia, pessoal. Antes de ter essa prática de tem alguém que abre uma empresa, ele contrata a pessoa, essa pessoa trabalha um mês ali, vai lá e recebe um salário, o conceito de trabalho vem de muito, muito antes, e não só da física, né, Conrado? A física é um dos meios, uma das referências que a gente pode ter de trabalho desvinculado de emprego. Mas eu estou falando das próprias ciências sociais. A própria ciência social também entende o trabalho como a ação do ser humano para transformar a natureza. Não precisa ter a relação da física, onde o trabalho é o dispêndio de energia de um material, de um meio e tal, e que está correto. A física tem um conceito de trabalho dela. Mas também nas ciências sociais aplicadas, o conceito vem de muito antes. Vocês pensam, o que era o Império Egípcio? As pessoas recebiam algo em troca para construir as pirâmides? Então, aquilo era mundo social. Ali já existia política. E ali já existia, portanto, o conceito de trabalho. Mas não existia ainda o conceito de emprego. Entende? Então, por isso que trabalho, e aí falando das ciências sociais, tá? Tem nessa definição a definição mais ampla e filosófica que a gente pode ter. Trabalho é todo qualquer dispêndio de energia física ou mental voltado para transformar o mundo. Você pode fazer isso dormindo, por exemplo. Dormindo, você pode ter um sonho que te leva a tomar uma decisão correta no seu trabalho. O sonho não fez parte da sua decisão de trabalho, só que você está dormindo na hora. Né? Depois aí a gente vai ver cada uma delas. Tá? Depois a gente tem a noção de trabalho. Exato, isso mesmo. A sua própria célula continua trabalhando, Conrado. Entendem? Depois a gente tem uma segunda definição de trabalho, que é o trabalho como moeda de troca, que é o quê? Emprego. Vocês vão ver, eu vou trazer uma definição do Adam Smith de emprego. Pessoal, o que é o salário? O salário é quanto o seu empregador acha que o esforço que você deu na empresa dele vale ao longo de um mês. Isso que é o salário. Quando eu falo empregador, óbvio que não é o cara lá, é o mercado, né? Para você ter definição de salário hoje tem vários, não é o cara que chega lá, eu acho, não é isso. Mas para simplificar a ideia, o que é o salário? O salário é o valor socialmente assumido como verdadeiro, é o valor numérico, sobre quanto vale o dispêndio de energia física e mental que um trabalhador faz para uma empresa em uma determinada função. Isso é o trabalho. Isso é o salário. Entendem? Por isso que aqui a gente começa a ter uma alteração da noção de trabalho na sociedade contemporânea. Essa definição é o que 99,9999% das pessoas acha que é a definição de trabalho. Se você chegar para qualquer pessoa, né, e vai lá na rodoviária, né, de Brasília, e faz uma pesquisa com as pessoas. Para você, o que é trabalho? A pessoa vai falar, trabalho é ter carteira assinada. Trabalho é você ir a um lugar, tal, trabalhar e receber um salário ao final do mês. Né?
Então, vejam, esse é o primeiro chip que vocês precisam trocar na cabeça de vocês, pessoal. Todo emprego é trabalho. Então, sempre que eu tenho um emprego, ou seja, eu trabalho e recebo por aquele mês, todo emprego é trabalho. Só que nem todo trabalho é emprego. Porque eu posso ser trabalhador e ainda assim não receber nada por isso. Entendem? A Brenda fala aqui, né? Também faz parte do conhecimento adquirido, curso. Óbvio, claro. Tudo que nós fazemos, Brenda, para transformar o nosso mundo é trabalho. Tudo. Ah, a sua relação pessoal é trabalho? É trabalho. Só para vocês terem uma ideia da importância disso que a gente está falando, que infelizmente não dá para a gente aprofundar filosoficamente aqui, se a gente pudesse pegar uma linha que é idêntica entre o primeiro Homo sapiens, o primeiro da nossa espécie, e hoje, nós aqui, dia 19 de outubro de 2021, uma coisa comum entre nós é o trabalho. Olha que coisa, quando a gente entender o trabalho de modo filosófico, abre a nossa compreensão, expande muito a nossa compreensão. Se a gente começa a entender a definição de trabalho, essa primeira, dispende energia física para transformar a natureza, significa que tudo que a gente faz hoje é filosoficamente igual ao primeiro ser humano que apareceu nesse planeta, que é trabalhar, ou seja, por meio da nossa energia física e mental, transformar o mundo que a gente vive. Recebamos por isso ou não. A Bruna fala aqui, ó, própria dona de casa. Esse é um ótimo exemplo, porque além de tudo é bem popular, né? É muito comum as pessoas falarem a dona de casa não trabalha. Por quê? Porque ela não tem emprego, só que ela trabalha. Todos nós, como seres humanos, temos em comum o trabalho. Todos nós trabalhamos. Para trabalhar, basta estar vivo e respirar, pessoal. Essa é a grande definição filosófica de trabalho que a gente precisa ter como guia. Entendem? E eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, e aí tem essa primeira, a segunda, que é emprego, e a terceira ainda, que é surpreendente para muita gente. Por isso que eu falei, por quê? Porque as pessoas não estudam filosofia. Se tem alguém aqui que é protestante, de igreja protestante e tal, eu não sabia, o Conrado fala aqui, a Argentina agora entende trabalho doméstico como assalariado, vai contar para aposentar, ótimo, tá vendo? Então, por quê? Porque a compreensão sobre o que é aquele trabalho está sendo expandida. Não preciso receber para aquilo, por aquele trabalho doméstico, porém ainda é um trabalho. Então, na minha avaliação, está mais do que correto. Tem que contar para o tempo aposentar, por exemplo. Perfeito. Aqui já está um belo exemplo aí do que o Conrado disse sobre como que a compreensão filosófica do trabalho te ajuda a tomar decisões de gestão diferentes. Tem que ter alguém lá dentro do governo argentino que falou, não, o trabalho não é isso, o trabalho é assim e tal. Né? E o que era o terceiro ponto? Qual é a terceira definição de trabalho? Que é a mais surpreendente? Porque, como eu falei, as pessoas não estudam filosofia, mas quem é protestante vai ter um pouco mais de familiaridade com essa definição, porque essa definição de trabalho vem lá do Weber, na belíssima obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Olha o título do livro desse cara. A ética protestante, que é uma religião, e o espírito do capitalismo. Como que a religião é possível ter inserção no capitalismo? E tem, e muita. Tanto que tem uma visão de trabalho exclusiva para ela. Que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Que aí, assim, é uma definição, eu particularmente, tá? Para o campo da administração, considero muito limitada, tá? Para a administração. Por quê? Porque aí é uma coisa meio religião com gestão. Isso dentro da empresa geralmente não funciona, tá?
Mas, como eu já falei lá no começo, é uma visão de trabalho absolutamente legítima, defensável, né, e existente, e real. Tá? Mas, na minha avaliação, para a tomada de decisão dentro de uma empresa, é o mais limitado, é a visão mais limitada de trabalho que a gente pode ter. Mas tudo bem. Vamos ver aqui cada um desses. Né? O que é a visão de trabalho como dispêndio de energia física, né, voltada para transformar a natureza? Pessoal, o que vocês precisam entender? Essas concepções de trabalho, elas vão ter a sua diferença, principalmente no valor que o trabalho tem para cada uma das visões. É isso que diferencia elas. Dentro dessa noção de trabalho aqui, o trabalho é entendido a partir da sua utilidade. Então, por isso que ele não precisa ser remunerado. Entendem? Então, quando eu consigo entender que todo ser humano é um trabalhador por natureza, por que ele é um trabalhador por natureza? Ele precisa estar vivo, a não ser que ele morra. Quando ele morre, acabou. Ele não consegue mais despender energia física e mental para transformar o mundo onde ele está. Mas enquanto o ser humano vive, todos são trabalhadores. Por quê? Porque o que se avalia aqui é a utilidade do trabalho e não o valor dele, pessoal. Então, por exemplo, o sonho que você teve na sua cama que te levou a uma tomada de decisão correta, foi útil? Foi. Então é trabalho. Transformou a sua realidade? Transformou. Então é trabalho. O menino que cuida do carro ali ou o menino que pede esmola, foi útil para ele fazer aquele gesto de pedir uma esmola, um dinheiro e receber aquele valor? Foi. Portanto, ele é também um trabalhador. Então, por que eu estou falando que essa é a definição mais ampla, filosófica e, na minha avaliação, a mais interessante de nós termos quando nós somos gestores? Porque, pessoal, quando a gente tem esse tipo de visão de trabalho, nós passamos a conseguir reconhecer e enxergar o trabalho como aquilo que é útil. Porque vejam a diferença para a próxima definição. Qual que é a grande diferença dessa definição para a definição de emprego? Qual que é o valor do trabalho na definição do Adam Smith? O valor do trabalho é o que vale o salário. Vocês estão entendendo a grande diferença de concepção de trabalho? Então, eu posso ser um gestor que consegue reconhecer os meus funcionários pela utilidade do que eles fazem. E se eu faço isso, eu vou reconhecer, por exemplo, um elogio simples que essa pessoa deu para alguém da equipe. Por quê? Porque eu consigo reconhecer nas mínimas coisas. Eu consigo reconhecer a utilidade das ações das pessoas. Se eu entendo o trabalho só como salário, eu só vou conseguir reconhecer o valor do trabalho aonde? No salário. Então está aqui uma situação prática. Um gestor que entende o trabalho como dispêndio de energia física. Como que esse cara vai reconhecer o funcionário dele? Ele pode dar um aumento, mas ele vai reconhecer principalmente fazendo um elogio, dando um presente, possibilitando que essa pessoa se desenvolva na carreira, dando um curso para essa pessoa. Por quê? Porque assim eu estou reconhecendo a utilidade do que ele fez. Se eu sou um chefe que entende o trabalho como emprego, como que eu vou reconhecer o meu funcionário? Pagando um 13º. Dando 15% de aumento. Dando participação nos lucros e resultados. Estão vendo a diferença de ação administrativa que a gente tem a partir do entendimento filosófico de trabalho que o gestor pode ter? Aquele cara que entende trabalho como todo e qualquer dispêndio de energia física que alguém faz, ele vai conseguir reconhecer a utilidade do que as pessoas fazem. Aquele cara que entende o trabalho só como emprego, vai reconhecer dando um aumento para o cara. Isso redunda também em envolvimento. É a questão do envolvimento também.
Tá? Mas para chegar no envolvimento, é como eu estou falando, é antes a compreensão filosófica que vocês têm que ter. Eu já citei aqui o exemplo, né? Não sei se citei o exemplo real lá da Dona Maria, que queria ir para Franca, mas recebeu uma passagem para a França. Eu citei esse exemplo aqui para vocês? Não que eu me lembre, professor. Achei engraçado. Esse é um caso real. Um caso real de reconhecimento no trabalho, onde fica clara a concepção de trabalho, a diferença de concepção de trabalho entre o gestor e o trabalhador. Isso é um caso real, aconteceu não comigo, mas eu estava lá, eu participei, eu vi, eu estava por dentro. Eu era trainee na empresa e a empresa estava lançando aquelas políticas de reconhecimento típicas, né? Funcionário do mês, tal, tal, tal. Uma delas era um prêmio que é uma passagem para Paris. Pessoal, quem que ganhou a passagem para Paris? A Dona Maria. Quem que era a Dona Maria? Era uma senhora que limpava, basicamente alguém que fazia um serviço de doméstica para a empresa. Inclusive chamava Dona Maria. Essa pessoa ganhou a passagem para Paris. Aí chegou lá no dia da entrega, isso, verdade, chegou lá no dia da entrega do prêmio, foi um evento, porque eram vários prêmios, tinha essa coisa de funcionário do mês, tal, tal, tal. E aí chegou a vez da Dona Maria, aí era tipo um auditório, né? A pessoa, sei lá, funcionário do mês, aí vem cá, recebe uma bolsa, não sei o quê, fulano, cada um prêmio para cada um, chegou a vez da Dona Maria. Dona Maria, pelo seu destaque, era uma das mais antigas da empresa, tal, 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 uma passagem para Paris. Ela virou assim, o Jacir, que era o CEO da empresa na época, né? Não sei quem que está lá ainda, que estava entregando, aí ela pega o microfone, ô, seu Jacir, queria agradecer muito, mas olha, eu não sei se é coincidência ou não, mas eu não queria uma passagem para a França, eu queria uma passagem para Franca, que é onde mora minha família. Eu não vejo eles há 17 anos. Olha a situação que foi criada, pessoal. Porque a concepção de quem estava dando o prêmio de trabalho era assim, poxa, quem que não vai querer uma passagem para Paris? Né? Quem que não vai querer uma passagem para Paris? Essa pessoa estava avaliando a utilidade do trabalho a ser reconhecido? Não. Ela estava avaliando o valor pecuniário do que estava sendo reconhecido. Porque ir para Paris é caro, é chique, era o valor material da coisa que estava sendo reconhecida. Não era a utilidade do trabalho que foi feito pela pessoa. A ponto da Dona Maria considerar inútil uma passagem para a França. Para ela, aquilo e nada era a mesma coisa. Então, estão vendo como que o gestor, e eu estou falando isso para vocês, pessoal, talvez só vocês vendo para crerem, mas é o que mais tem. O gestor hoje tem a visão de trabalho que é o trabalho só como emprego. As pessoas têm dificuldade de enxergar a utilidade daquilo que as pessoas fazem, por exemplo, para reconhecê-las. Eu estou pegando muito aqui no exemplo de reconhecimento no trabalho, porque acho que é o exemplo mais óbvio, né? Mas essa noção se aplica para várias outras ações. O reconhecimento é onde fica mais óbvio. Por quê? Porque o que está se reconhecendo é o trabalho. Se o que está se reconhecendo é o trabalho, deveria se reconhecer o quê? A utilidade. Não o salário, não o valor pecuniário. Entendem? Para evitar esse tipo de coisa, né? Não, foi super engraçado. Isso aí virou... Na época não tinha nem meme, né? Isso aí acho que era 2005. Eu tenho uns 15 anos, 15, 16 anos. Não tinha meme, não tinha WhatsApp na época. Mas eu tenho certeza que se fosse hoje, ia virar meme na empresa inteira. Né? E isso, assim, mostra com muita clareza isso que a gente está falando aqui. Entende? Por quê? A pessoa que definiu que ia passar o grande prêmio de reconhecimento seria uma passagem para Paris tem uma visão limitada do que é o trabalho, do que as pessoas estão fazendo ali. Isso, possivelmente, é o que ela queria ganhar.
Por quê? Porque ela estava preocupada em reconhecer. Conseguiu, claro que conseguiu. Foi lá, foi para Franca. Você imagina, eu me lembro na época, como eu falei, eu era do RH na época, né? Todo o pacote de premiação desse prêmio, essa passagem para Paris, ida e volta, hospedagem e tal, era R$ 27.000 na época, há 15 anos atrás. Passagem, ida e volta, hospedagem e tal. Trocaram por uma passagem de avião para São Paulo e um ônibus de São Paulo-Franca. Ida e volta. Conseguiu, claro. Primeiro as pessoas ficaram embaraçadas, né? De, puxa, que mancada que a gente deu, né? Vai entregar uma passagem para Paris para uma senhora que nunca entrou no avião. Olha que... Mas vocês estão vendo, pessoal? O que eu quero chamar a atenção é a questão do preparo filosófico que se choca com a prática nesse caso. E que, como eu falo para vocês, quanto mais vocês tiverem uma preparação teórica, filosófica, conceitual da coisa, essa chance diminui muito. Não é uma garantia. Não tem como falar, não, só quem domina a teoria. Não é isso, hein? Longe disso. Mas eu já falei, nós estamos em um cenário onde todo mundo sabe fazer, pessoal. Hoje o diferencial é pensar. Fazer, sai todo mundo da forma aqui no curso. Vocês vão sair com o mesmo curso, mesmo diploma, mesma disciplina criada, cursada. Essa formação prática é o arroz com feijão do dia a dia. Um dos meios de se diferenciar que vocês têm é justamente nessa parte conceitual, imaginativa, de concepção teórica, de abstração do mundo real. E você só consegue fazer isso por meio da filosofia, do conhecimento, não tem outro meio. Então essa é a segunda definição, pessoal. O trabalho visto como moeda de troca, ou seja, o trabalho visto como emprego. Isso aqui está escrito lá na Riqueza das Nações. Se vocês forem lá ler do Adam Smith. O salário é o preço do trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Entende? Então, isso que a gente vive hoje, sei lá, trabalhar, bater ponto, 30 dias por mês e receber lá R$ 500, é a lógica de trabalho atualmente dominante na nossa sociedade. Que é, você vai lá, despende você vende a sua energia física e mental e recebe um dinheiro ao final do mês, pode ser ao final da semana, tal. Estão vendo como já é uma redução da noção de trabalho? Trabalho não é só isso, trabalho é tudo que as pessoas fazem e se foi útil, ok, tem que ser reconhecido como coisa útil. Não só como emprego, como salário, enfim. Tá? E a gente tem uma terceira definição, né, que eu falei para vocês, é como se fosse uma definição religiosa da coisa. Por isso que eu acho que, apesar de válida, discutível, real, né, inclusive muito bonita, se vocês forem lá ler a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é uma belíssima obra do Weber, um lindo livro. Né? Mas o que a gente vê? Para aplicação no mundo da empresa, é pouco útil. Isso aqui funciona no máximo na sua família, que é uma organização informal. Né? Porque o que o Weber diz para nós sobre o que o protestantismo diz? Qual é a ética que o protestantismo aplica ao capitalismo? Essa ética acredita que o trabalho, ou seja, esse dispêndio de energia física e mental, não é para a nossa utilidade, então não é para a utilidade mundana, real, imediata que a gente tem aqui, não tem também a ver com o emprego, então você pode fazer o trabalho sem receber salário por isso, mas enxerga o trabalho o quê? Como essa escadinha dessa figura aqui, pessoal. É só por meio do trabalho que eu alcanço o meu lugar no céu. É como eu falei, pode parecer um pouco esquisito, né? Para quem não tem costume com esse assunto, mas é isso. Por exemplo, quem já viu lá, tem algum familiar, amigo, já viu, ou tem na própria família, né? Pessoas que falam assim, não, meu filho não estuda, só trabalha. Alguém conhece alguém assim? Duvido que essa pessoa não seja protestante. Duvido. Né? Se vocês não conhecem, tem muito. Né? Que é assim, ó, meu filho
não vai para a faculdade e tal, mas ele, assim, cria porco na fazenda, toca a fazenda, ou a casa, que seja, constrói, desconstrói, toca a oficina, faz o negócio, abre uma loja, trabalha para sustentar a família, entende? É aquele tipo de pessoa que enxerga o valor do trabalho como meio de construção material da vida, sendo essa construção material a condição básica para o protestante subir ao céu. Por isso que, por exemplo, você vai conversar com um protestante, são pessoas super rigorosas em termos de gasto de dinheiro, super. Pode conversar. Por quê? Porque essa é a ética do protestante. O que é a ética do protestante no capitalismo? Acúmulo de capital. Por quê? Porque se eu acumular capital, eu construo minha vida material. Se eu construir minha vida material, eu vou ter um lugar no céu. Então, essa é uma definição de trabalho também, existente, como eu falei, legítima, real, que tem bases, por exemplo, em ninguém mais, ninguém menos que o Max Weber. Né? E como eu falei, qual que é a crítica que eu apresento? Do ponto de vista da gestão, é pouquíssimo viável. Né? Exato, Conrado, exato. Essa é a se você essa frase, se não me falha a memória, é retirada da ética protestante e o espírito do capitalismo. Né? Ou seja, o trabalho dignifica o homem. Veja que frase forte, pessoal. Comecem a encarar as coisas como elas são. Ou seja, só por meio do trabalho o homem é digno. Olha que coisa forte. Então, o que torna o homem digno nesse país, nesse planeta, e digno de um dia ter um espaço no céu, é só o trabalho. Ah, mas e se eventualmente, por exemplo, ele não fizer isso ou não trabalhar? Ah, não, aí ele não vai ter... É uma pessoa que não trabalha, não sustenta a sua família, não constrói o lado material da vida, não se edifica materialmente como forma de subir na vida, tal. Então, aí ele não é digno. Entende? Então, é como eu falei, algumas pessoas surpreendem porque realmente não conhecem. Mas essa visão de trabalho é absolutamente legítima. A minha crítica é do ponto de vista de gestão. Você nunca vai chegar lá dentro de... Não é nunca, né? Mas assim, dificilmente você vai chegar numa empresa e, por exemplo, ter uma política de reconhecimento baseada na ética protestante do trabalho. Porque mistura religião, mistura... Né? Você vai chegar lá para a pessoa e falar, olha, eu vou te reconhecer aqui do trabalho na medida em que você conseguir adquirir um carro com o dinheiro que você ganha aqui. Né? Ou seja, você só vai ser o funcionário do mês se na medida em que você trabalha aqui para nós, você edifica materialmente a sua vida. Ninguém vai fazer isso. E se você não fizer isso, você não é digno. E se você também não é digno, você também não vai para o céu. Percebe? Do ponto de vista da gestão, mundo prático, né, a visão do homem organizacional, é praticamente inviável a gente fazer isso. Tá? Mas é real, existe, é isso mesmo. Tá? Pessoal, para finalizar, eu queria falar para vocês sobre exatamente a primeira definição de trabalho, tá? Que é o que eu disse para vocês, que para mim é o que vocês têm que ter como principal orientação, como administradores e também como pessoas. Ou seja, enxergar o trabalho de modo amplo, de modo filosófico, e adaptar essa visão conforme a necessidade de vocês. Não, aqui a visão de trabalho como emprego vai dar certo, funciona. Não, aqui a visão de trabalho como meio de construção material da vida funciona. Não, aqui a definição de trabalho é mais como dispêndio de energia física humana, funciona também. Entendem? Não importa. O que importa é que vocês estejam municiados e consigam entender quando e onde usar cada uma das definições. Por isso que a gente não discute, uma é certa, outra é errada, uma é bonita, outra é feia. Todas são corretas. A diferença vai estar onde? Em como e onde e quando se aplica aquilo. Que é o que a gente vai ver na aula de racionalismo. Então, independentemente da definição de trabalho que a gente tem, eu queria destacar aqui para vocês algumas propriedades deste trabalho. Né?
para que um pouco vocês, vamos dizer, caiam a ficha, né? Mas antes aqui, com a pergunta, professor, você considera dizer que a filosofia weberiana, através da ética protestante, é uma das bases? Isso é uma das coisas mais corretas que a gente pode dizer, tá? O Weber foi um dos pais de várias linhas de condução, de comportamento de sociedade, de pensamento de sociedade que dão sustentação ao capitalismo. A principal delas é o próprio acúmulo de capital. Todo protestante acumula capital. Pode perceber, se ele não conseguiu acumular capital ainda, é porque ele ainda não chegou onde ele quer. Todo protestante acumula capital, se não acumula, um dia vai acumular. E o que é o capitalismo sem acúmulo de capital? Não existe capitalismo sem reservas, sem o capital em si, entende? O capitalismo não vive um just in time. Por exemplo, vocês sabem como se avalia a confiança um dos indicadores de avaliação da confiança em uma economia? Esses indicadores que você vê aí, o Brasil é A+, A++, o Brasil está com C no nível de confiança. Um dos indicadores disso é a reserva de ouro que o país tem. Por isso que, por exemplo, a Inglaterra é um dos países considerados mais seguros para se investir, porque a Inglaterra é o maior império que já existiu no planeta Terra. Foi o Império Britânico. O que a Grã-Bretanha, na época, saqueou o mundo de ouro, obras de arte. E se um dia vocês forem a Londres, vocês vão ver o que é aquilo lá. E nos museus e tal. Uma das coisas que hoje a Inglaterra faz é ter um acúmulo enorme de uma reserva de ouro. Por quê? Porque é uma das bases para que aquele capitalismo exista. O que é o ouro? É o lastro da moeda. Tá? Enfim, já estou entrando aqui em filosofia política e tal, mas só para responder aqui a pergunta do Conrado. Né? Sim, a visão weberiana é uma das bases da noção ética de comportamento no capitalismo. Né? O Hans fala aqui, já fui lá nos museus, tal, é uma loucura. E aquilo lá, só para vocês terem uma ideia, Hans, aquilo lá, muita coisa foi produzida na Inglaterra, mas uma enorme parcela foi que a Inglaterra saqueou do Egito, saqueou assim, né? Não vamos falar roubar, mas, por exemplo, você pega a Segunda Guerra Mundial, né? Você vai lá, tal, a Alemanha foi derrotada, tudo que foi encontrado, por exemplo, na casa do Hitler, em termos de obras de arte, que eram avaliadas em não sei X milhões, tudo aquilo vai para o vencedor. Então, os chamados espólios de guerra. Tá? Então, assim, tudo é... Aquela produção cultural, científica que tem, muita coisa foi baseada em espólios de guerra. Tá? E se você vai nesses países, como, por exemplo, a Inglaterra é o principal deles, nesse quesito. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país muito mais jovem que a Inglaterra, mas é um país que já ganhou uma guerra mundial, portanto, ele já teve muito acesso a espólio. Se você vê, por exemplo, os foguetes hoje que a NASA está lançando, são foguetes inventados por um alemão, né, pelo von Brauner. Então, são chamados espólios de guerra. Então, o que eu queria discutir aqui com vocês, pessoal, são as propriedades do trabalho, enxergado dessa maneira. Então, se a gente assume que é verdade, que trabalho é pura e simplesmente a nossa energia física para transformar a natureza, independentemente se eu recebo por isso ou não, o que a gente começa a entender, pessoal? Que o trabalho também tem algumas propriedades que a gente precisa discutir. E aqui vocês vão melhorar um pouco o vocabulário de vocês, tá? Eu, em geral, não gosto de usar palavras desse jeito, assim, muito, tá? Mas um pouco não é demais. É um materialismo histórico do Marx, Conrado. É exatamente isso, né? E sem nenhuma ideologia, sem nenhuma preferência e tal. É uma constatação, tá? Então, quais são as propriedades do trabalho que a gente precisa entender que ele tem? Se a gente entende que o trabalho é desse modo, a gente sabe que o trabalho passa a ser um meio inexorável da existência humana. O que é inexorável? É impossível de ser diferente, pessoal. Para trabalhar,
basta estar vivo. Se você existe como pessoa, você é um trabalhador. Então, o trabalho é um meio inexorável da nossa existência. Não tem como fugir. Se você existe, você trabalha. É impossível você não trabalhar. Impossível, se você está vivo. Ah, mas e alguém lá que está em estado vegetativo? Se essa pessoa está dentro dela, tendo percepções, alterando a natureza em torno dela, por exemplo, ela movimenta as pessoas, ela precisa... Essas pessoas, pessoal, por exemplo, existe uma economia voltada para o atendimento de pessoas nessa situação. Não existe uma economia de aparelhos para pessoas que têm dificuldade de fala, para pessoas que têm dificuldade de raciocínio. Então, mesmo sem querer, essas pessoas que, por exemplo, estão em estado vegetativo, são trabalhadoras porque elas alteram a realidade onde elas estão. Entendem? Então, o trabalho sequer depende de consciência. Como é, por exemplo, um sonho. O trabalho é inexorável a todo e qualquer ser humano. Essa é a primeira propriedade que o trabalho tem. Se a gente entende ele como ele tem que ser entendido. Não só como emprego, mas como pura e simplesmente energia física e psicológica para transformar o mundo. Então, essa é a primeira propriedade. Outra propriedade importante desse trabalho é que é uma relação metabólica entre homem e natureza. Então, percebam, é assim que nós nos relacionamos com o mundo, pessoal. Tudo que nós fazemos e que atinge o mundo pode ser entendido pela lente do trabalho. Ah, mas também pode ser entendido pela lente das relações sociais? Pode. Pode ser entendido por meio dos valores que as pessoas têm? Pode. Mas tudo isso vai fazer parte de um cenário onde o trabalho é a ação central. A execução do valor que você tem, eu sou uma pessoa muito apegada à família. Né? Então, esse é um valor seu. Então, você valoriza a família. Como que esse valor vai se manifestar? Por meio do trabalho. Entende? Ele não se auto-manifesta. O valor família, não basta você ter. Ele não é em si auto-manifestável. Ah, não, olha, eu sou uma pessoa muito família. Para que você exerça esse valor, você precisa do trabalho. Ele não vai ficar ali parado na sua cabeça, só porque eu falo que eu sou alguém família, eu sou. Não. Entendem? Então, o trabalho é uma relação metabólica entre nós e a natureza, entre nós e o mundo o tempo inteiro. Né? Uma outra propriedade que o trabalho tem, pessoal, é de ser uma máquina do tempo. Ontem mesmo eu vi um mergulhador que achou uma espada, né, no mar de Israel, uma espada das cruzadas. Vai ser datada aí em torno de 900 anos de existência. Pessoal, por que essa espada existe e por que essa espada chegou em 2021? Porque alguém, por meio do trabalho, a fez. Então, aquele autor daquela espada, há 900 anos atrás, de uma certa forma ainda vive hoje. Por meio do trabalho. Por quê? Porque o que ele foi capaz de produzir sobreviveu ao longo de 900 anos. E não só sobreviveu, como chegou hoje em 2021, causando um enorme impacto. Porque aquela peça vai ajudar a entender a cultura do povo, pode ter partes de DNA dentro daquela peça, a gente pode retificar. Entendem? Isso jamais seria possível se aquele autor daquela espada não trabalhasse. Então, por isso que a gente fala que o trabalho é um modo de transcendência no tempo e no espaço. Você morre, mas o que você produziu por meio do trabalho fica. Então, pode ser uma espada, pode ser um filho, pode ser uma empresa. Alguém tem ideia de quantos anos tem a empresa mais velha do mundo, pessoal? Isso é dado de mais de 10 anos, tá? Eu posso estar falando uma besteira enorme aqui, né? Até se alguém quiser procurar aí no Google, ajuda. Eu posso errar na data, eu só não vou errar o core business da empresa.
Era uma empresa de construção de templos, acho que lá da Indonésia, que constrói templos há mais de 1000 anos. Como é possível uma empresa sobreviver por 1000 anos se não fosse o trabalho das pessoas que lá passaram? Entendem? Então, essa empresa só transcendeu no tempo e no espaço porque houve trabalho. Certo? Então, essa é uma outra propriedade. Nós, por meio do trabalho, podemos produzir coisas que transcendem a nossa própria existência. Tá aqui, né? Mandaram aqui o Bruno, japonesa Congo, a empresa mais antiga do mundo, construtora de templos. Né? Então, errei aqui nem falei o tempo, mas errei o país, né? Que é japonesa. Mas aí, 1000 e poucos anos. Agora, imaginem como essa empresa chegaria em 2021 se não fosse o trabalho. Entendem? Então, essa ação que nós desempenhamos nesse mundo aqui, que se chama trabalho, é uma ação muito poderosa. Muito, tem um poder assim, vai além da nossa própria existência. Uma outra propriedade importante é que ele é a veiculação da subjetividade com a objetividade. Em que sentido, pessoal? Falando primeiro de um exemplo filosófico, depois eu falo de um exemplo de uma empresa. Né? Imaginem vocês Nossa, esse remédio me deixa super lento em termos de raciocínio. Né? Mas imaginem vocês um artesão que fabrica um vaso de barro. Aquele vaso de barro, exato, primeiro pensa, idealiza e depois executa. Aquele vaso de barro existiu antes na cabeça do artesão. Entende? Então, antes de ir lá para a máquina, tal, botar argila e moldar o vaso, esse artesão pensou, eu quero fazer um vaso assim, desse tamanho, com essa cor, tal, foi lá e executou. O que é que permitiu esse vaso sair da cabeça da ideia e existir no mundo real? O que permitiu esse objeto sair do que o Sócrates chama de mundo das ideias e vir para o mundo real foi o trabalho. Entendem? Então, por isso que ele é o veículo que medeia, né? Eu sei que é esquisito, mas esse é o correto, que medeia aquilo que você pensa subjetivamente com aquilo que acontece objetivamente. Entendem? Então, essa é outra propriedade do trabalho. O trabalho tem a capacidade de transformar algo abstrato em algo concreto. Onde que a gente vê isso na empresa? Como sempre digo, planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico, se não algo completamente no mundo das ideias? É óbvio, tá, pessoal? Eu sei que para fazer um planejamento estratégico, você usa dados reais, da atualidade, eu sei disso tudo. Só que o planejamento daqui a 5 anos, ele é do ponto de vista da estimativa, ele é pura e simplesmente teórico. O que é a estimativa? É assim, hoje nós estamos nesse cenário. Nós queremos chegar daqui a 5 anos com mais 30% de share. Esses 30% de share é uma hipótese. Não é um produto real, concreto que nós temos. Né? Então, aumentarmos o nosso share, né, é pura e simplesmente uma hipótese. Nós vamos saber se isso é real ou não daqui a 5 anos. E como que nós vamos tornar isso realidade? Por meio do trabalho. Então, é o trabalho que permite a transformação daquele planejamento estratégico que está no papel em um planejamento estratégico real, aplicado, concretizado. Entendem? Então, é o veículo de mediação, né, da nossa subjetividade com objetividade. Né? Questão de futurologia aí. Né? Exato. Dados passados não garantem resultado futuro. É claro, é como eu falei, é importante a gente saber que dados atuais, ou mesmo dados passados, eles sim nos ajudam a ter uma estimativa. E é importante que a gente tenha isso como gestor. Tá? Então, claro, eu quero aumentar o meu market share em 10%. Eu, como CEO, qual é a primeira pergunta que eu faço?
qual foi o máximo que a empresa tem 50 anos. Nesses 50 anos, qual foi o máximo que nós conseguimos aumentar nesse período de tempo? Então, por exemplo, nosso planejamento estratégico tem a meta de, em 5 anos, aumentar em 10% o nosso share. Eu vou me perguntar, no passado da empresa, qual foi a vez que nós conseguimos fazer isso? Né? Ou seja, em 5 anos aumentar 10%. Ah, teve uma vez, ou nunca conseguimos fazer. Então, é claro que é importante nós olharmos para o passado e ter dados do futuro. Mas, por mais que a gente se esforce, o resultado final de um planejamento estratégico é, na atualidade, sempre teórico, sempre hipotético, que não tem nenhuma garantia de que se repita o que foi no passado. Existe uma probabilidade, mas não uma garantia. Tá? Então, isso tudo acontece por meio do trabalho também, pessoal. Tá? Então, vejam como eu falei, pessoal. Vejam como aqui, em poucos minutos, né, de modo muito simples, sem falar em filosofia assim, estrito senso, né, sem ficar viajando em questões teóricas, como é possível a gente problematizar o conceito de trabalho e enxergar as consequências dessa problematização teórica na prática, né? Vamos ver aqui o estudo de caso do Taylor, né? Que é esse aqui, Taylor resolve um problema, que é um caso real, né? Esse caso aqui do Taylor, são 2 estudos de caso, tá? Que eu tenho aqui na disciplina, mas quando a disciplina era presencial, eu dividia a sala, tal. A gente não tem nem como fazer isso agora, aqui nesse formato, né? Então, eu vou ler com vocês e discutir o que eu acho mais interessante dos estudos de caso, que é esse do Taylor, tá? Esse estudo do Taylor aqui, ele ficou conhecido como o estudo da fadiga, tá? É um estudo relatado no livro chamado Shop Management, tá? Que é o segundo livro mais famoso do Taylor, onde ele relata vários experimentos que ele conduziu. Ele fez experimentos sobre remuneração, sobre fadiga, sobre iluminação, tá? Antes de Hawthorne fazer aquele experimento de iluminação com as mulheres lá na fábrica de televisão, acho que era, né? Isso era 1920. O Taylor já vinha fazendo esse tipo de estudo há pelo menos 10 anos, né? Então, esse é um caso real mesmo, tá? Relatado pelo próprio Taylor. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é para compreender, conseguir extrair, a partir do que a gente viu, como que a concepção teórica do Taylor sobre trabalho foi o principal ponto que levou ele a essa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão genial para a época, né? Ainda assim, mas para a época era muito mais. Hoje, ler isso aqui, a pessoa pode até falar, puxa vida, mas caramba, ele demorou muito tempo para perceber isso, mas lembre-se, pessoal, isso aqui era 1905, tá? Não tinha internet, não tinha nada. As pessoas eram realmente, no geral, ignorantes. Então, o cara, naquela época, já conseguiu chegar a esse tipo de conclusão, né? Vamos ver isso aqui. O ano é 1898, então, portanto, fim do século XIX, né? Lembrando que a primeira Revolução Industrial é de 1850, então aqui a gente está saindo da segunda Revolução Industrial e entrando na terceira, né? O ano é 1898. Bethlehem Steel vendeu 80 mil toneladas de ferro em lingotes, tá? Eu acho, até coisa de 7 anos atrás, mais ou menos, eu fiz essa consulta. A Bethlehem Steel ainda existe, tá? Não sei se já fechou, alguma coisa assim. Isso aqui também eu não tenho essas informações claras na cabeça, principalmente com esses remédios antialérgicos que eu estou tomando, tá? Mas tenho aqui alguma coisa na memória que essa empresa existia até pouco tempo atrás, tá? Vendeu 80 mil toneladas de ferro em lingotes. Lingote é aquilo que vocês veem em construção, é aquele fiozinho de ferro, assim, ó, sabe? O pessoal que conhece no Brasil como Gerdau, né? Que é fabricado pela Gerdau. Aquela coisa que coloca no meio de coluna. Você vai construir uma coluna em casa e você constrói em forma de tijolo, né? E coloca um monte de lingote, assim, que a gente vê em construção, um monte de ferro saindo, assim. Aquilo lá é lingote de ferro. Tá? Então, era uma fábrica de produção. Isso, vergalhão. Tá? Até onde eu sei, vergalhão é um pouco mais grosso. Tá? Mas, assim, o que muda é a espessura. É aquela ideia mesmo. É um fio de ferro de espessura grande, né, que é usado em estrutura de construção. Tá? Então, a Bethlehem Steel vendeu 80 mil toneladas de ferro em lingotes. Agora,
é preciso carregar vagões com os lingotes, que estão amontoados em pequenas pilhas ao ar livre. Então, a empresa tem lá, passa dentro da empresa uma linha férrea, que é uma linha que vai carregar os lingotes que são produzidos para a fábrica e tal. Tá? Segundo o Google, a empresa foi extinta em 2003. Né? Então, é isso mesmo, Glória. Então, veja, 2003. Olha que empresa antiga, imagina o tanto de coisa interessante que aconteceu lá dentro. Tá? Empresa muito recente, moderna, que chegou aqui tranquilamente aos nossos tempos. Né? Então, essa empresa produz ferro em lingote, tem lá uma linha férrea de um trem que passa dentro da empresa, da fábrica, que vai pegar esses lingotes e colocar no vagão e ir embora, né, para onde ela tem que ir. Essa operação deve ser executada manualmente. Então, aqui já começa a primeira grande diferença, né? Você acha que eu quero um robô que vai lá, pega os lingotes, né, ou aquele Bobcat, que é aquele tratorzinho que o cara pega pequenininho, né, ele tem uma garra, pega, não. Era pegar no braço mesmo e levar para dentro do vagão, os lingotes de ferro. Os operários contratados para essa gigantesca tarefa começaram movimentando 12 toneladas e meia por dia, o melhor que se pode conseguir. Tá? Então, a capacidade de produção de transporte entre o lugar onde o lingote estava e o vagão era 12 toneladas e meia por dia. O que é isso? É uma decisão para a empresa? Bom, se é 12 toneladas e meia por dia e cabe 4 toneladas em 4 vagões, me manda aí 4 vagões, né? Um pouquinho mais de 4 vagões. Não adianta me mandar um trem com 6 vagões. Estão vendo? Eu estou só mostrando aqui um exemplo de como que esse número leva a uma decisão gerencial. Então, nós podemos, nessa empresa, carregar lingotes de ferro a uma taxa de 12 toneladas e meia por dia. Então, o trem que vai passar aqui tem que vir com 4 vagões. Tá. Chamado para estudar a eficiência do processo, Frederick Taylor chegou decidido a aplicar os princípios da administração científica, que a gente já viu aqui, né? Taylorismo. Adotou uma combinação de pagamento elevado, olha o Taylor, pagamento elevado, proporcional à quantidade movimentada, isso aqui é puro Taylorismo, né? Seleção dos melhores trabalhadores e orientação para realizar a tarefa. Pessoal, estão lembrados da nossa aula de Taylorismo? Quais são as características da organização científica do trabalho? Pagar as pessoas separadamente pela produção que elas fazem, seleção científica dos trabalhadores e treinamento prévio à tarefa. Por quê? Porque os trabalhadores são médios, ociosos e vadios. Estão lembrados? Né? Taylor, porém, percebeu que os trabalhadores iriam começar correndo para ganhar bastante e rapidamente ficariam exaustos, sendo obrigados a interromper o trabalho muito antes de terminá-lo. Taylor, então, descobriu que homens de físico adequado conseguiriam aumentar a quantidade de toneladas movimentadas com total segurança, desde que os supervisores, detalhe para essa palavra aqui, pessoal, obrigassem eles a descansarem em intervalos frequentes. Deixa eu colocar aqui meu tablet na energia. Então, pessoal, olha só como é que era. O supervisor lá do trabalho de quem carrega o lingote tinha que obrigar os trabalhadores a descansar. Por quê? Porque esse método taylorista de pagar por produção estava produzindo o quê? Bom, se eu vou ganhar o equivalente ao que eu produzo, eu vou me matar de produzir. Eu vou receber o máximo. Só que o que o Taylor começou a perceber? Tá, eu fiz isso para fazer com que quem trabalhasse mais recebesse mais também, só que agora eu estou numa tarefa que está levando as pessoas à exaustão. Então, não é verdadeira a relação entre quem mais trabalha, mais ganha. Porque se essa pessoa trabalhar tanto a ponto dela adoecer, há um prejuízo. Então, existe um ponto ideal. Então, eu preciso pensar em um ponto ideal, onde a pessoa consiga movimentar o máximo que ela pode, sem que o trabalho seja extenuante a ponto de adoecer essa pessoa. E foi isso que ele descobriu. Então, o que ele falou? Em resumo, obrigando as pessoas a trabalhar, a descansar, ele descobriu o quê? Que para produzir o melhor resultado possível,
Um trabalhador que ele considerava de primeira classe, isso tudo são termos do próprio Taylor, tá, pessoal? Por isso que eu falo, é um caso muito real. Ele chamava, esse é o trabalhador de primeira classe, é um cara o quê? Forte, alto, tal, né? Para essa função. Carregando lingotes que pesavam cerca de 45 quilos, deveria trabalhar, pasmem, menos da metade do tempo. Olha a ciência que esse cara aplicou. Fazendo as pessoas trabalharem menos da metade de um turno, ele conseguiu aumentar para quanto a produção, pessoal? 47 toneladas e meia por dia. Então, ele muito mais que triplicou a produção de carregamento de lingotes com menos da metade do exercício físico feito anteriormente. Bom, esse resultado, eu deixei aqui de ler algumas coisas, tá? Mas é só detalhe. Esse resultado ele conseguiu não apenas por meio de estudos de tempos e movimentos, mas da maximização do dispêndio da energia muscular. E assim, Frederick Taylor demonstrou que os níveis mais altos de produtividade resultariam da utilização eficiente da energia. O quê? Trabalhar. Então, pessoal, vocês acham que o Taylor tinha concepção de trabalho só como emprego? Vocês acham que o Taylor, que é um dos caras demonizados aí, até com certa razão, né? Mas demonizados aí, né? É um cara que entendia o trabalho só como emprego? Né? É um cara que entendia o trabalho só como remuneração? Não, ele era um cara que entendia o trabalho principalmente como dispêndio de energia física e psicológica. Porque exatamente o descanso fazia parte do trabalho, entendem? Então, pessoal, é isso. Está aqui um estudo de caso real, né, que mostra como a concepção filosófica de trabalho que o Taylor tinha ajudou ele a entender, falar, não, peraí, tem um problema nessa minha fórmula aqui. Não basta eu pagar as pessoas só por produtividade. E como as pessoas precisam de dinheiro, se eu pagar elas na mesma quantia em que elas trabalham, elas vão se matar de trabalhar, porque elas sempre vão querer receber o máximo possível. Só que tem um problema aí, se elas se matarem de trabalhar, elas vão adoecer e não vão entregar o que eu preciso. E aí elas vão produzir, não é o mínimo não, elas vão produzir abaixo do mínimo. Então, além de remunerar por produção, eu preciso também encontrar um ponto de equilíbrio onde as pessoas descansem. Porque trabalho é dispêndio de energia física. Entenderam, pessoal? Então, isso aqui é um exemplo claro para vocês de um estudo de caso bem famoso na área da administração, né, chamado Estudo da Fadiga, onde o Taylor demonstra para nós, né, que trabalho não é só salário, trabalho não é só a construção material da vida, trabalho é dispêndio de energia física, e esse dispêndio de energia física também precisa estar contabilizado na ideia, tá, do trabalho. Pessoal, é isso então, tá? Essa então é a nossa primeira aula da unidade 3. Como eu falei, que a gente vai explorar alguns conceitos e tópicos mais a fundo, tá? E esse foi o dia do trabalho, né, onde a gente estudou essas questões de trabalho e como essa compreensão teórica do termo ajuda a gente na prática, na gestão, tá? Eu aí, para finalizar, passo então, né, a palavra a vocês para alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, né? Obviamente, para além de todas que foram feitas aqui no chat, né? Hoje a gente teve uma interação bem interessante. Alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Tá bom, obrigado, Glória. Obrigado, Conrado. Tá legal. Acho que não, né? Pessoal, então é isso, tá? Obrigado aí pelos votos de melhora, né? Uma boa noite a todos, então, e a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.